Quando eu pergunto isso, e todo mundo glorifica a Deus, porque não é sobre nós, é sobre o Senhor. Eu preciso demonstrar para o Senhor que eu estou feliz diante dEle, que Ele é tudo para mim, que sem Ele eu não sou nada. Eu gostaria que você se assentasse. Glória a Deus. Quantos estão nos visitando nessa noite? Poderia levantar as mãos? Quantos estão nos visitando? Glória a Deus. Vocês são muito bem-vindos. A casa do Senhor é de vocês. Sintam-se à vontade, sintam-se acolhidos. Depois, no final, vem aqui nos conhecer. Eu, juntamente com a pastora, vamos estar aqui na frente para conhecer você. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho visto a pressa do Senhor. Eu tenho visto a mão do Senhor sobre este lugar. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Gente, ontem tivemos um culto de jovens aqui, abençoado. Tem jovem aí? Tem jovem? Glória a Deus. Os jovens veio na minoria hoje, né? Porque eles deram lugar ontem aqui no culto, foi maravilhoso. Recebemos um casal abençoado aqui, Mateus Brisa, né? E Lohana, é isso? Um casal abençoado que Deus levantou. Que testemunho lindo deles. Mateus, ele foi diagnosticado com câncer e a medicina deu 30 dias de vida para ele. 30 dias de vida para ele. E ele teve um particular com o Senhor, ele pediu uma segunda oportunidade para Deus, para que ele pudesse fazer a vontade de Deus. E hoje ele anda por esse mundo afora aí, ele vai para dentro do trem, ele vai para dentro das igrejas, ele vai para praças, ele está em todos os lugares, entregando adoração a Deus. E muitas pessoas estão sendo alcançadas por ele e por Alohane. É uma dupla de levitas, eles louvam assim de uma forma mais estilo rap, né? E é tão bacana de ouvir eles louvarem, entregar adoração. Eu fiquei muito feliz, estava aqui ontem. Confesso aos irmãos que eu dei lugar aqui, eu adorei a Deus. Foi maravilhoso ver os jovens aqui adorando, ver os jovens aqui na frente do altar, rendendo graça a Deus, se derramando na presença de Deus. É melhor eles estarem aqui, se derramando a Deus, do que lá fora, perdido no mundo. Você pode glorificar a Deus pela vida dos jovens? Glória a Jesus, aleluia. O Duda está aí? Duda veio hoje? Não veio? Duda está aniversariando hoje, deve estar lá comendo bolo, né? Depois eu pego ele. Gente, tem uma palavra de generosidade para a sua vida. Hoje é uma noite de Santa Ceia, uma noite de nós entregarmos adoração a Deus. E o dízimo e a oferta também é uma adoração a Deus. Amém? Malaquias 3:10, segura um pouquinho os envelopes. Malaquias 3:10 diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Esse texto ele me chama muita atenção, presbítero Vanderlei, meu amigo, prazer em vê-lo. Me chama muita atenção que é um texto, é o único texto que fala sobre dízimos e oferta, que ele vem com uma promessa. Deus fala: provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Então ele pede para você trazer os dízimos à casa do tesouro, e ele fala para você fazer prova dele, se ele não abrir as comportas do céu. O maior interessado em ver você abençoado é Deus. Deus é o maior interessado em ver você abençoado em todas as áreas da sua vida. Quando a Bíblia diz: traga os dízimos e as ofertas, para que a casa de Deus se mantenha em funcionamento. Vocês são os responsáveis por manter a casa de Deus em funcionamento. Eu sou um dizimista dessa casa. Quando nós iniciamos essa obra, nós não tínhamos recurso nenhum. E a gente pediu a mão de Deus sobre este lugar. E Deus foi dando estratégia. E a gente pegou todos os recursos ali que nós tínhamos e a gente aplicou aqui. Então, para quem não sabe, nós não vivemos da obra. Nós temos uma empresa, eu juntamente com a minha esposa, e nós somos um dizimista nessa casa. E eu louvo a Deus,
por Deus ter me destravado nesse princípio do dízimo e da oferta. Você pode acertar aqui, Jana? Jana? Tá. Eu louvo a Deus por eu ter sido destravado nesse princípio. Foi muito difícil para mim me destravar, mas quando eu entendi que eu só seria abençoado quando eu entregasse o meu dízimo e a minha oferta, a minha vida nunca mais foi a mesma. Você dá porque você já é abençoado, você já ganhou, e a Bíblia diz para você ser fiel a Deus. Não adianta um mês você dar e o outro não. Seja fiel independente da circunstância. Não sou eu que estou te dizendo isso, é a palavra de Deus. Esse pedido veio de Deus com promessa. Tem pessoas aqui que não dizimavam. Tem pessoas aqui que não dizimavam. Tinha algumas dúvidas, porque é normal, né? A gente sempre tem algumas dúvidas. E aí procurou eu juntamente com a pastora, e a gente ministrou, explicou o poder do dízimo e da oferta, ensinou a pessoa a ter fidelidade no altar. Essa pessoa começou a dizimar e ofertar. Deus abriu as portas de uma forma que você não tem ideia. Tem pessoas aqui que trocou de emprego, tem pessoas aqui que trocou de casa, tem pessoas aqui que trocou de carro. Deus abre porta para aquele que é fiel. Entenda isso. Deus, Ele abre a porta para aquele que é fiel a Deus. Porque às vezes a gente entrega uma fidelidade esse mês e a gente já quer a honra de Deus imediatamente. E não funciona assim. A gente precisa ter uma constância com Deus. Com Deus é constância. É todos os meses eu chegar lá e entregar o meu dízimo. É a fidelidade de Deus, que é a fidelidade em Deus, que vai mover o céu para a minha casa e para as minhas finanças. Quando eu sou fiel a Deus, eu movo o céu ao meu favor. Não adianta você jejuar, não adianta você orar, você pedir a mão de Deus para as suas finanças, se você não for um dizimista e um ofertante. Não adianta. Pastor, eu estou orando, eu estou jejuando, mas não vai, está tudo travado. Você está dizimando? Não. Está ofertando? Não. Então não vai destravar. Só destrava a finança se você for um dizimista e um ofertante. E eu preciso te ensinar isso como pastor da casa. Eu preciso te ensinar esse princípio, porque eu vejo que o inimigo, ele rouba muito a mente das pessoas. Ele trava as pessoas porque ele sabe que se você for fiel a Deus, Deus vai te honrar. Ele sabe que se você entregar o seu dízimo e a sua oferta, Deus vai te honrar de uma forma poderosa, assim como tem honrado muitos aqui dentro, pela fidelidade. A fidelidade em Deus vai trazer o sobrenatural para a tua vida. Entenda isso. Em Lucas 16:10 diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Comece hoje sendo fiel a Deus no pouco. Não é sobre valor, é sobre fidelidade. Nós temos que ser fiel a Deus, independente. A Bíblia diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Então, se você começa sendo fiel no pouco, quando você estiver no muito, você também vai ser fiel a Deus, porque é um exercício diário que você vai ter com o Senhor. A oferta, ela tem o poder de multiplicar os seus ganhos. O dízimo, ele bloqueia as suas finanças do devorador, e a oferta, ela multiplica. A oferta é como uma semente. Você não está colocando, porque às vezes as pessoas confundem. Ela vai lá no mês e ela dizima. Aí ela fica o mês todo, ela não lança uma semente no altar, ela não dizima nenhuma vez. A oferta, ela vai multiplicar. O dízimo, ele bloqueia o devorador. E para multiplicar suas finanças é a oferta no altar. Então, se você está entregando o seu dízimo, você precisa também ofertar a Deus. E oferta a Deus tem que ser com propósito. Todas as vezes que eu lancei oferta no altar, que eu dei o nome à oferta, Deus me honrou. Porque eu preciso me apresentar a Deus com a minha oferta e o meu dízimo com propósito. Então, quando eu faço a minha oferta, que eu coloco dentro do envelope, eu já falo com o Senhor aquilo que eu estou precisando, aquilo que eu preciso que Deus faça sobre a minha vida. Então, a oferta, ela tem o poder de multiplicar, que você possa ofertar com fé e com propósito, porque Deus, Ele vai te honrar em todas as áreas da sua vida. A prosperidade não é só finanças,
A prosperidade é em todas as áreas da sua vida. É a ausência de necessidade. É você estar bem no teu casamento. É você estar bem com os seus filhos. É os seus filhos estar bem contigo. É a sua despensa estar cheia. Não falta o alimento na tua casa. A sua água está paga. A sua luz está paga. O seu telefone está pago. Você tem um dinheirinho para você ir no restaurante com a tua esposa. Você tem uma grana para levar os teus filhos no McDonald's. Isso é prosperidade. E você só consegue essa prosperidade sendo fiel a Deus. Porque quem não é fiel a Deus, uma hora vai estar tudo bem e uma hora vai estar tudo mal. Mas a fidelidade de Deus vai nos trazer confiança. Quando eu sou fiel a Deus, eu mostro para o inimigo que quem governa as minhas finanças é Deus. Quando eu tenho fidelidade no altar, eu não tenho medo. Pode vir circunstância desfavorável, pode vir tudo ao contrário, mas se eu tenho fidelidade no altar, eu vou confiar no Deus que eu sirvo. Amém ou não amém? Quer distribuir os envelopes? Pode distribuir. Nessa noite, a noite de nós renovarmos com o Senhor. Se você não é um dizimista e um ofertante, essa é uma oportunidade de você apresentar a Deus diante dessa santa ceia a tua fidelidade. Eu sempre digo isso, que eu comecei ofertando no pouco e Deus foi me honrando. O meu primeiro dízimo foi R$80. Dízimo é 10% daquilo que você ganha. Então se eu dizimei 80, quanto que eu ganhava? 800. Então meu dízimo primeiro foi R$80. E Deus só foi me honrando. Deus só foi me honrando. Pastor, tem luta? Tem luta. Tem boleto? Tem boleto. Tem conta para pagar? Tem conta para pagar. Mas eu confio no Deus que eu sirvo. Eu sei que Deus está comigo em todas as situações. Amém ou não amém? Amém. Queria que você levantasse seu envelope. Quero orar pela sua oferta, seu dízimo. Você que está dizimando, você pode vir até aqui à frente, que eu quero colocar as mãos sobre o seu dízimo. Eu quero abençoar as suas finanças. Você que vai dizimar, levante seu envelope. Senhor, eu quero nesta noite, Pai, apresentar cada dizimista, Pai, cada ofertante aqui na tua casa, Senhor. Espírito Santo de Deus, eu quero apresentar, Senhor, cada fidelidade aqui no teu altar, Senhor. Porque o Senhor disse, Pai, através da tua palavra, para trazer todos os dízimos, Pai, e as ofertas à tua casa, Pai, que o Senhor vai honrar, Pai. Eu quero apresentar, Senhor, as finanças de cada um aqui, Senhor. Espírito da verdade, eu declaro e profetizo nessa noite que cada semente, cada dízimo e cada oferta será honrado pelo Deus de Israel. O Deus de Israel está visitando nesta noite as suas finanças. Aonde não tinha estratégias, Deus te dará estratégia. Aonde não tinha estratégia, onde não tinha saída, Deus te dará uma saída a partir da sua fidelidade nesta noite. Oferte com alegria.
Senhor. A Sua palavra que é reveladora, a Sua palavra que cura, que transforma, Pai. A Sua palavra que alimenta o nosso coração, alimenta a nossa fé, Pai. Espírito Santo de Deus, Senhor, fala com a Tua igreja nessa noite, Pai. Que não seja eu falando, Pai, que seja o Senhor falando através de mim, Senhor. Eu estou aqui, Pai, como porta-voz do céu. Eu estou aqui para testemunhar o céu, para testemunhar as maravilhas e prodígios que o Senhor faz, Senhor. Pai, eu declaro nessa noite, Pai, Espírito Santo de Deus, sobre a Tua casa e sobre a Tua igreja, Senhor. Eu quero declarar, Senhor, que grande será o Teu agir, Senhor, nessa noite, diante deste lugar, Senhor. Assim eu declaro, Senhor, e profetizo, Pai, em nome de Jesus. E a igreja diz? Amém. Glória a Deus. Solta os anúncios, por favor, eu ia esquecer. A paz, família DQC, tudo bem com vocês? Vocês estão preparados para tudo que Deus vai fazer no nosso mês de abril? Segue agora o nosso cronograma. Começando agora pelas nossas quinta-feiras de cura, às 20 horas. Você não pode perder de jeito nenhum. Nós temos vivido literalmente o céu na terra. E é claro que nós temos nossa celebração todo domingo às 18h30 da noite. Você e sua família não podem deixar de vir. Dia 12 de abril nós temos a nossa Santa Ceia. E caso você deseje se tornar um novo membro da DQC, esse é o dia. Nós oramos por todos os nossos novos membros ao final do culto. E ao final dos cultos de domingo, nós contamos com a sua ajuda para trazer 1 quilo de alimento não perecível. Pois assim como diz na Bíblia em Provérbios, quem ajuda o necessitado, empresta ao Senhor. E quase que eu já ia me esquecendo. No dia 19 de abril, às 18h30, nós teremos a ilustre presença do Teatro MC. Esse é um presente diretamente do Healing Jovens para você. Falando em Healing Jovens, tem jovens aí? Nosso Healing Jovens também acontece no dia 11 e no dia 18. Ambos aos sábados, às 20 horas da noite. Esse é um aviso super importante. Se você quer fazer parte do crescimento do Ministério de Jovens da Igreja DQC, nos ajude comprando um pano e um cheirinho ao final de todos os cultos de jovens. Claro que por último, mas nunca menos importante, toda segunda-feira às 20 horas, nós temos o nosso culto de oração da DQC, onde nós edificamos ainda mais o nosso relacionamento com Deus. Agora me diz, você vai mesmo ficar fora de todas essas programações? A gente te espera, você é o nosso convidado. Glória a Deus. Aleluia. Gente, toda segunda-feira nós temos um dia de oração aqui na igreja. Você que não tem conseguido orar na tua casa, porque às vezes é tão corrido dentro da nossa casa que a gente não consegue colocar os joelhos no chão e falar com o Senhor. Por isso nós abrimos aqui todas as segundas-feiras um momento para nós orarmos a Deus, para nós apresentarmos para Deus as nossas petições. E tem sido assim maravilhoso esse momento com Deus. Tem pessoas que mandam mensagem, que esteve aqui na segunda-feira, que se ativou em oração. A pessoa vem, ela se ativa em oração e ela continua orando lá dentro da casa dela, porque ela não estava orando lá. Aí ela veio para cá, ela começou a orar aqui, aí ela se ativou de novo dentro da casa dela e ela começou a orar lá e Deus começou a transformar, porque Deus, Ele se move diante das nossas orações. Amém? Deus se move diante da sua oração. Por isso que a guerra é travada para você orar. Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 2, no versículo 3 ao 5. Cadê o Gé, tecladista, foi arrebatado? Oi, Jesus, estou sozinho aqui, Pai, o Senhor está comigo. Glória a Deus. Marcos 2, do 3 ao 5. Vamos lá? Alguns homens vieram até Jesus, trazendo um paralítico carregado por 4 pessoas. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela abertura do teto, baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo a fé que eles tinham,
Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Glória a Deus. Aleluia. Esse texto, ele narra uma história de fé de 4 homens que, vendo a situação de um paralítico, resolveram levá-lo até Jesus. Aquele paralítico, ele se encontrava numa situação de que ele não conseguiria, pastora, chegar até Jesus. Tem situações que nos impedem de chegar até Jesus. E esse paralítico, ele até queria ir até Jesus, mas ele não conseguia, porque ele estava de uma forma incapaz. Ele não conseguia ir até Jesus. Precisava de pessoas para ajudá-lo a chegar até o ambiente do milagre. É bem verdade que tem hora que é muito difícil ir no ambiente onde Jesus está. Tem situações que nos limitam de acessar Jesus. A Bíblia diz que o local onde Jesus estava tinha uma multidão que impedia chegar pela porta, porque estava cheio, o lugar estava muito cheio, impedindo eles entrarem pela porta, que era o acesso mais fácil. Podemos imaginar que, ao ver o lugar cheio, eles devem ter conversado entre eles, esses 4 homens, para criar uma estratégia para poder levar esse paralítico até o ambiente do milagre, até Jesus. E eu conjecturo aqui que deve ter sido muito desafiador para eles, pastora, levar esse paralítico até Jesus, porque pela porta não tinha como. Eles pensaram que pelo telhado daria certo, mas olha que loucura isso, você pegar uma maca, uma cama com um paralítico em cima, olha a altura desse teto, e você lá fora, que está cheio, a porta está fechada, não tem como mais entrar ninguém, e eles lá fora criando uma estratégia para poder levar o paralítico até Jesus. E eu imagino que, eu conjecturo, acredito que vocês devem imaginar isso também, que eles devem ter conseguido algumas cordas ou alguns lençóis, né? Lembra, o pessoal fala Teresa, né? Que fica amarrando um lençol no outro. Então eu imagino que eles devem ter ou amarrado um lençol no outro. É Teresa que fala? É isso? A pastora conhece. E aí eles amarrou um no outro, amarrou na cama, para poder suspender aquela maca até o telhado. E eu posso entender que eles devem ter subido 2 para o telhado e 2 ficado embaixo, porque os 2 em cima foi puxando aquela cama para poder chegar até o telhado. E ninguém viu isso, porque estavam todo mundo dentro do templo oprimindo Jesus. Jesus estava sendo oprimido pelaquela multidão e não tinha como ele presenciar essa situação. E os amigos e os 4 homens, eles tiveram tanta ousadia nessa situação que, após eles terem levantado o paralítico até o telhado, eu posso conjecturar que eles lá em cima, eles precisavam o quê? Discernir, Binho, aonde Jesus estava lá dentro, Priscila. Porque imagina comigo, se eles estão lá em cima com o paralítico, e eles removem uma telha errada, para descer com esse paralítico, você imagina comigo, eles iam descer com o paralítico no lugar errado, e iam limitar a ação de Jesus para a vida daquele paralítico. Quem está comigo? Eles precisavam ter discernimento. A estratégia deles era tão poderosa que eles precisavam saber onde Jesus estava lá dentro, porque eles tinham que descer com o paralítico aonde Jesus estava, aonde ele de fato estava, porque só assim Jesus ia conseguir enxergar esse paralítico no meio da multidão para poder curar ele. E ali eu posso entender que eles foram gerando isso, talvez em oração, talvez pedindo uma direção de Deus, para que eles removessem a telha errada. Nunca será fácil chegar até Jesus. O caminho é estreito e exige sacrifício. Tem momentos que ficaremos sem força, cansados, paralisados, desanimados. Só que isso faz parte da nossa caminhada de fé. Nem sempre teremos estratégias,
aos problemas, muitas das vezes nos bloqueia de acessar Jesus. Ficamos sem forças. Tem hora que Jesus vai usar pessoas para nos levar até Ele. Entenda isso. Tem hora que Jesus, Ele vai usar pessoas para te levar até Ele, porque as suas forças acabaram, as suas forças estão esgotadas, você está desanimado, e vai aparecer alguém nessa caminhada de fé que vai pegar nas suas mãos e vai falar: vamos lá que eu vou te levar até Jesus. Aleluia. Nós precisamos de pessoas. Não tem como nós andarmos sozinhos, pastora. Nós precisamos de pessoas. E vocês vão entender isso. O que chamou a atenção foi a ousadia desses 4 homens. O que aprendemos com esses 4 homens? Entenda isso aqui. Primeira coisa, a fé de quem vai te levar até Jesus precisa ser maior do que a sua. A fé de quem vai te levar até Jesus precisa ser maior do que a tua, porque a tua fé acabou, você está esgotado, você está desanimado, você está sem forças. E a pessoa que vai te levar até Jesus, a fé dela precisa estar mais do que a sua, senão ela não vai conseguir. Percebe-se que quando alguém está desanimado, percebe-se que quando alguém está sem força, você vai convidar a pessoa para ir para a igreja, você vai convidar ela para ir para o culto, ela não vai, ela está desanimada, ela não consegue, ela não tem força. Por mais que você insista, pastora, ela não consegue ir para o culto. Quem aqui já convidou alguém para ir ao culto e a pessoa não quis ir? A pessoa estava tão desanimada que ela não conseguiu ir para o culto adorar a Deus. Então a fé da pessoa que vai te levar para Jesus tem que ser maior do que a tua. E a fé desses 4 homens foi muito maior do que aquele paralítico. Priscila, o paralítico ele queria ir, mas ele não conseguia. E aí Deus usou os 4 homens com uma fé, com uma estratégia, com um sacrifício, para poder pegar esse paralítico e levar até o ambiente do milagre. Você vai só acessar o ambiente do milagre com a fé dos seus amigos. Você só vai conseguir acessar o ambiente do teu milagre com a fé dos teus amigos. Tem hora que você precisa da força de alguém para te levar até o ambiente do milagre. Tem hora que você precisa de alguém para te levar, que você sozinho você não vai conseguir. Peça discernimento para Deus, se você está se conectando com pessoas certas, porque tem pessoas que vai passar pela sua vida somente para te conectar ao seu milagre. As pessoas certas vão te ajudar quando você mais precisar. Todos nós precisamos de pessoas. Até Jesus precisou de pessoas. Ele escolheu 12 para andar com ele. Segundo, quem tem fé não coloca dificuldade. A fé desses 4 homens não teve dificuldade para levar o paralítico até o ambiente do milagre. Eu aprendo com eles isso. A fé deles não teve dificuldade. Em momento nenhum posso entender, pastora, que eles não colocaram dificuldade nenhuma. Tamanha era a dificuldade que eles tinham para subir com aquele paralítico no telhado. Mas eu entendo aqui, posso conjecturar, que eles não desanimaram em momento nenhum. Eles focaram naquilo que eles precisavam fazer. Eles focaram naquilo que eles tinham que fazer, que era colocar aquele paralítico de frente para Jesus naquele dia. A dificuldade não pode ser maior do que a sua fé. Tem pessoas que vão se aproximar de você com uma fé maior que a sua. A Bíblia diz que a fé move montanhas. Se a sua fé não está sendo suficiente, acalma o seu coração, porque Jesus vai te conectar com pessoas que vai guerrear por você até a sua força se recompor. Vou repetir isso aqui. Se você está sem força, acalma o seu coração, porque Jesus está conectando pessoas com uma fé maior que a tua, para te colocar diante do propósito que Ele tem para a tua vida e para a tua história. Porque sozinho nós não conseguimos. Sozinho nós vamos parar no meio do caminho. Sozinho nós paramos. Jesus precisa nos conectar com pessoas que vai nos levar diante do nosso milagre. Assim como foi na vida desse paralítico,
Terceiro, com fé, Deus te dá estratégia. Quando eu tenho fé, Deus me dá estratégia, pastor. Por isso que é tão difícil às vezes a gente estar caloroso, fervoroso em fé, porque com a fé nós vamos ter estratégia para suportar tudo. Porque a estratégia ela vem de Deus, e eu preciso ter fé, eu preciso confiar e acreditar para que as estratégias de Deus desçam sobre a minha vida, para que Ele mostre de fato o caminho aonde eu devo seguir para chegar até Jesus. O ambiente, ele está lotado, todos ali estavam oprimindo Jesus, só que a atitude desses homens certamente chamaria a atenção de Jesus. Na vida, precisamos se conectar com pessoas que têm algo a nos agregar. Na vida, nós precisamos se conectar com pessoas que têm algo a nos agregar. Pessoas com fé e ousadia. Esses 4 homens, eles estavam decididos de como levariam o paralítico até Jesus. Eles não se importaram com a dificuldade. O curioso nessa história é que eles precisavam saber, de fato, aonde eles iam colocar o paralítico. O trajeto exigiu estratégia, exigiu força e coragem. O trajeto de percorrer até Jesus exigiu força, estratégia e coragem. Mas tudo poderia dar errado se eles não conseguissem descer o paralítico exatamente aonde Jesus estava. Se eles descessem longe de Jesus, não chamaria a atenção do mestre. O que eu entendo aqui, com fé e atitude, sacrifício e a direção vem do céu. Porque no caminho eles estavam focados em levar o paralítico até Jesus. E quando eu estou focado, quando eu estou empenhado em levar alguém até Jesus, você pode ter a certeza que o céu vai me dar as estratégias necessárias para conectar alguém até Jesus. Talvez tem pessoas da tua família que você está querendo levar para Jesus e não está conseguindo. Talvez tem pessoas dentro da tua casa que está precisando de um ambiente do milagre e não está conseguindo. Mas sabe o que o Senhor manda te dizer nessa noite? A partir de hoje, as estratégias do céu vai vir sobre a tua vida, sobre a tua mente, para você alcançar os teus, para você trazer os teus para a presença do Senhor. Aleluia. Quem está comigo? Glória a Deus, glória a Deus. Peça estratégias de Deus. Eu posso entender que nesse texto, esses 4 homens, pastor, eles tiveram a direção de Deus. Porque tamanha foi a ousadia deles. Tem hora que nós precisamos de Deus para que a gente venha ter as ousadias necessárias. E a ousadia desses homens fez com que o paralítico fosse colocado no ambiente do milagre. Você precisa andar com pessoas que torce e vibra pelo seu milagre. Vou repetir isso aqui. Você precisa andar com pessoas que torce e vibra pelo seu milagre. Tem mesas e grupo de WhatsApp que vai te aproximar de Jesus, mas tem pessoas erradas que vai atrasar o propósito de Deus com a sua vida. Meu Deus. Isso é muito sério. Talvez você ainda não viveu o seu milagre. Talvez você ainda não viveu aquilo que você tanto sonha, porque você está sentado, você está participando de mesas que está te contaminando. Sabe o que o Senhor está dizendo nessa noite? É momento de você refletir se as mesas que você está sentando, se quem você está conversando nos grupos de WhatsApp está te edificando, está te colocando ou está te distanciando do milagre. Não é mais tempo para perder tempo. Entenda isso. Nós precisamos o tempo todo analisar com quem a gente está se conectando, porque as conexões ela vai definir o nosso amanhã.
As minhas e as suas conexões vai definir quem nós vamos ser amanhã. Porque nós todos dependemos de pessoas. Amém ou não amém? Nós dependemos. Dependemos de alguém para arrumar uma porta de emprego. Dependemos de alguém para orar. Dependemos de alguém para poder fazer um serviço. Amigos do trabalho. A gente, a todo momento, nós estamos conectados com pessoas. Será que essas pessoas que você está conectado está te aproximando de Jesus ou está te afastando de Jesus? Peça a Deus para te conectar com pessoas com a fé e ousadia desses 4 homens. Tem pessoas que chegou aqui porque alguém trouxe. Tem pessoas que entrou aqui porque alguém convidou e alguém trouxe. Eu conheço muitas pessoas aqui que hoje está congregando aqui conosco. Veio convidada por alguém, estava passando por uma situação tão difícil na vida, que não tinha mais saída, que não tinha mais estratégia, estava vivendo uma situação complicada, e um amigo ou uma amiga convidou e trouxe até aqui. E a partir desse momento, que a pessoa pisou aqui dentro, que ela veio nesse altar, e Deus falou com ela, e ela começou a se posicionar diante de Deus. Ele começou a se posicionar diante de Deus. Deus começou a mudar as mesas. Porque quando eu me posiciono diante de Deus, quando eu recebo aquilo que Deus tem para a minha vida e para a minha história, Deus começa a mexer em toda a minha estrutura. E Deus começou a mexer na estrutura desse povo. Eu vejo muitos aqui, pastora, que chegou numa situação complicada, só que resolveu viver uma nova história, resolveu mudar de vida. Tudo é de acordo com a sua atitude. Você precisa ter atitude para que Deus venha operar sobre a tua vida e sobre a tua história. E eu vejo pessoas aqui dentro hoje vivendo promessas de Deus, vivendo coisas maravilhosas em Deus, pastora. Por quê? Porque decidiu abrir o coração para Deus, decidiu aceitar o convite de vir até a igreja, decidiu se conectar com Deus, decidiu a não ouvir mais as vozes externas, porque tem vozes externas que vão te afastar de Deus, e tem vozes que vão te aproximar de Deus, e você precisa ter esse discernimento. E eu vejo pessoas aqui hoje vivendo promessas de Deus, porque simplesmente resolveu entregar o coração. Eu não aceito mais viver nesse vazio, eu não aceito mais viver dessa forma. Tudo é de acordo com a sua atitude, irmão. Se você está vivendo um momento difícil na sua vida, o Senhor te chama nesta noite para uma vida de propósito e compromisso com Ele. Lá atrás, quando eu resolvi ir para os caminhos do Senhor, eu precisei ter uma atitude. Eu precisei ter uma atitude, porque Ele não vai operar se eu não tiver atitude. O único que bate, o único que arromba a porta é o Satanás. Deus, Ele bate na porta. Se você abrir, Ele entra e ceia contigo. Talvez você não está vivendo um bom momento em Deus, porque precisa abrir o coração para Ele entrar. Esse vazio que você sente, Ele quer preencher. Entenda uma coisa: Deus só vai operar sobre a tua vida, sobre a tua história, quando você deixar Ele trabalhar. Deus ainda usa pessoas para te levar ao ambiente do milagre. Entenda isso: Deus ainda usa pessoas para te levar ao ambiente do milagre. Em Eclesiastes 4:9 diz: melhor serem 2 do que 1. Não feche o seu coração para as pessoas, abra o seu coração, porque eu vejo pessoas que ela é tão ferida por outras pessoas, pastora, que ela se fecha no mundo e ela não abre o coração para mais ninguém, porque ela foi ferida por alguém. Aí ela acha que todo mundo vai ferir ela. Não é bem assim. Você precisa abrir o seu coração. Sabe por quê? Porque Deus usa pessoas para te conectar ao milagre. Entenda isso: no reino de Deus, pessoas vão ser usadas por Deus para te conectar ao ambiente do teu milagre. Assim como foi na vida desse paralítico. Deus levantou esses 4 homens com fé e ousadia para conectar o paralítico no ambiente do milagre.
abra o seu coração para se conectar com pessoas certas. Ore a Deus, peça discernimento para que Ele mostre para ele os amigos dele, para que Ele mostre para você os amigos dele. Que tipo de pessoa você tem permitido estar ao seu lado? Os amigos de Deus ou os amigos do diabo? Forte isso. Que tipo de pessoa você tem permitido a estar no seu convívio, a estar na sua mesa, a sentar contigo para conversar? Os amigos de Deus ou os amigos do diabo? Valorize amigos que te corrigem, que se preocupa com a sua vida espiritual, que te chama para vir à igreja, que te chama para vir no culto de oração. Os amigos corretos vai contribuir para você acessar o teu milagre. Peça a Deus para te dar discernimento. Peça a Deus para te dar discernimento. Senhor, me conecto com os verdadeiros e afaste os falsos de mim. Senhor, mostra para mim, Pai, quem são os amigos verdadeiros. Mostra para mim quem vai me ajudar a se conectar com o meu milagre. Fale com Deus. Ao invés de você estiver perdendo tempo de dar ouvido para pessoas que não estão agregando nada sobre a sua vida e sobre a tua história, coloca o teu joelho no chão e fala: Senhor, a partir de hoje eu dou um basta nisso. Conecta comigo pessoas que vai agregar algo sobre a minha vida e sobre a minha história. As conexões, as amizades vai definir aonde você vai chegar. Porque foi como eu disse, sozinho você não vai conseguir. Nós precisamos de pessoas. Até Jesus precisou de pessoas. E eu preciso orar a Deus. Você precisa orar a Deus para Ele te conectar com os amigos dele, com as pessoas que vão de fato te conectar ao propósito de Deus com a tua vida. E Marcos 2,5 diz assim, ó: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Olha isso, vendo a fé que eles tinham. Eles quem? Os 4. Porque Jesus curou o paralítico não foi por ele, foi pela fé dos amigos dele. Por isso que a fé dos amigos que estão te conectando ao propósito precisa ser maior do que a sua. Porque o texto diz: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Jesus curou o paralítico através da fé dos amigos dele. Levante as suas mãos. Eu declaro que Deus vai te apresentar somente os amigos dele. Eu declaro que Deus, eu oro nessa noite para que Deus te conecte aos verdadeiros. Eu declaro nesta noite que Deus te conecte pessoas com um propósito igual ao seu. Eu declaro nesta noite que Deus te conecte você ao teu propósito. Que Deus levante pessoas para levar você adiante, assim como levantou aqueles 4 homens para conectar o paralítico ao ambiente do milagre. Deus está te levantando pessoas para te ajudar, para te fortalecer, para te elevar de nível espiritual nessa noite. Assim eu quero declarar sobre a sua vida e sobre a tua história, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Escute isso. Aceite conselhos bons de quem contribui para o seu crescimento espiritual. Aceite conselhos de pessoas que vão contribuir para o seu crescimento espiritual. Irmão, pessoas que chegam do teu lado para ficar fofocando, para ficar falando de um daqui, para ficar falando, sai de perto, sai de perto. Você precisa emprestar o teu ouvido para quem te dá conselhos para crescimento espiritual. Pessoas que vão te ajudar a crescer espiritualmente. Porque as pessoas que ficam de fofoca, que ficam falando do irmão aqui, que ficam falando do irmão ali, isso aí só vai atrasar o seu crescimento espiritual. E você está num constante crescimento. Nós estamos numa constante evolução. Quem vai para o céu aqui? Glória a Deus. Tem um céu nos esperando. Tem ruas de ouro nos esperando. Nós estamos numa evolução, num crescimento constante. Se eu no meio do caminho, eu empresto o meu ouvido para quem gosta de fofoca, para quem fala do irmão, para quem fala do vizinho, para quem fala do chefe lá no trabalho, entenda isso, eu vou bloquear aquilo que Deus tem para a minha vida.
Por isso que você só precisa emprestar o teu ouvido para quem te ajuda a crescer espiritualmente. Pessoas que estão no mesmo propósito que você. Analisa o seu ciclo de amizade, analisa as mesas que você está sentando. Se essas mesas estão te fazendo crescer espiritualmente, glória a Deus, aleluia. Mas se não está acontecendo isso, saia correndo dessas mesas. Quando eu comecei na igreja, quando eu comecei a andar com Deus, apareceu um homem na minha vida. No primeiro dia que eu fui à igreja, eu estava sentado lá no fundo. Veio um homem, entregou uma Bíblia para mim. Eu nunca tinha visto ele, nunca vi esse homem. Primeira vez que eu pisei o pé dentro de uma igreja, chegou um homem com uma Bíblia, capa marrom, eu me lembro como se fosse hoje, e falou assim para mim: Deus mandou te entregar isso aqui. Ele entregou a Bíblia para mim. Quem é esse? Amigo de Deus. Amigo de Deus. E lá fora os meus amigos diziam para mim: separa, vai viver o mundo, vai curtir, vai tirar onda, para com isso, sai fora desse casamento. Amigos do diabo. Consegue discernir isso? Os amigos de Deus vai te conectar ao propósito de Deus para a tua vida, e os amigos do diabo vai te levar para fora, para você pecar, para você fazer tudo que tem direito. Quem está entendendo? Então existem os amigos de Deus e existem os amigos do diabo. Os amigos de Deus usou estratégias e fé para conectar aquele paralítico no ambiente do milagre. Esses são os amigos de Deus. Talvez tantas pessoas poderiam ter passado por ali, ter visto aquele paralítico, porque o local estava cheio, e o egoísmo das pessoas fez com que elas fossem para aquele ambiente e talvez nem quis ajudar o paralítico. Só que Deus levantou esses 4 homens com fé e propósito para conectar ele no ambiente do milagre. Nós precisamos pedir a Deus para que Ele mostre os verdadeiros para nós, para que Ele mostre pessoas que de fato vão querer o nosso crescimento, vão querer ver a gente crescer, vão glorificar a Deus no nosso crescimento, vão nos ajudar a cada vez mais crescer espiritualmente, vão glorificar, vão bater palma na nossa vitória, vão se alegrar conosco na nossa vitória, vão chorar conosco no nosso desânimo. Mas vai ter ali pessoas verdadeiras que se conectem conosco, porque quando nós estamos, a Bíblia diz que quando há 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, ali Ele se faz presente. Por isso que as rodas que nós estamos sentando tem que ser para falar do Senhor, tem que ser para falar de crescimento espiritual, tem que ser para falar de propósito de Deus para a sua vida e para a minha vida. Essas são as mesas que você precisa sentar, que você precisa se conectar. Porque quando eu estou forte espiritualmente, eu levo outras pessoas para o ambiente do milagre. Quando eu estou fraco espiritualmente, Deus vai levantar pessoas para me conectar ao ambiente do milagre. Tem hora que você vai estar levando alguém para o ambiente do milagre, e tem hora que alguém vai estar te levando para o ambiente do milagre. E assim é o reino de Deus. Tem hora que você vai estender a mão para um, e tem hora que alguém vai estar estendendo a mão para você. E assim é o reino de Deus. Por isso que nós temos que pedir discernimento para o Senhor, porque quando eu ando em espírito e em verdade, o céu me dá as estratégias que eu preciso. O seu milagre está no lugar onde Jesus está. Essa igreja, ela vai fazer 1 ano agora em maio. Eu vejo tantas pessoas chegando aqui, família, eu vejo tantas pessoas chegando aqui vendo a vida transformada, e eu vejo o propósito de Deus com essa casa. Mas tem muita gente, irmão. Você entra no Instagram da igreja lá, você vê os testemunhos. Foi contado um testemunho aqui na quinta-feira da Bruna. A Bruna está aí? Não está. A Bruna, ela chegou aqui com a vida totalmente destruída, coração vazio, dilacerado. Ela aceitou Jesus aqui. Ela veio aqui na frente num profético. Deus usou a pastora para falar com a vida dela sobre posicionamento, sobre obediência, que Deus tinha algo para a vida dela.
E ela aceitou Jesus nesse lugar. Ela obedeceu tudo aquilo que Deus direcionou para ela. Ela se batizou aqui, nós batizamos a vida dela. E ela se posicionou em Deus. E quinta-feira ela veio aqui contar um testemunho de tanta conquista, carro novo que ela comprou, apartamento, tantas coisas que Deus está fazendo na vida dela, pelo posicionamento dela. Pelo posicionamento dela. Entenda uma coisa, às vezes Deus, Ele age mais rápido, pastora, na vida de quem vem aqui no altar, levanta as mãos e aceita Jesus, e já vai aceitando tudo que Deus tem para a vida dele, do que na vida de um crente que já serve a Deus há um tempo. Sabe por quê? Porque às vezes você está tão cansado, você está tão desanimado, que você não tem força para se levantar e se reconectar novamente, para poder agir diante de Deus, assim como essas pessoas que vêm aqui e aceitam Jesus, porque ela está com a vida toda destruída, e ela simplesmente, eu não quero mais viver assim, e aí ela decidiu obedecer a Deus. E eu vejo muitas pessoas chegando aqui e mudando de vida, mudando de história, cura de enfermidade, pessoas que chegou aqui enfermas, precisando de um milagre, passou na porta, viu o nome da igreja, viu a igreja, e Deus tocou no coração para entrar aqui dentro, entrou aqui dentro, começou a cultuar, começou a estar neste ambiente de milagre, e Deus curou, porque Deus cura. A gente só precisa ter fé. Deus liberta, Deus transforma, Deus cura. Eu só preciso crer e acreditar. São tantos testemunhos aqui. Logo logo nós vamos publicar esse testemunho de cura no Instagram, e vocês vão ver. Coisa linda, irmão, que Deus fez. Cura de câncer. Coisa linda que Deus fez aqui dentro deste lugar. Aqui é uma casa de cura. Glória a Deus. Aqui é uma casa de cura. Aqui é onde Deus tem operado milagres e maravilhas, irmão. Aqui é onde Deus tem feito poderosamente o seu agir. Tem restaurado finanças, tem curado o enfermo, tem libertado o cativo e o oprimido. Deus tem operado neste lugar de uma forma poderosa. Entenda uma coisa, Jesus não é só um momento no culto. Jesus precisa ser eterno na sua vida, independente de qualquer coisa. Você não pode conectar com Ele somente aqui no ambiente do culto. Ele precisa ser eterno dentro do seu coração. Você precisa viver com Jesus dentro do teu coração o tempo todo. Porque o maior preço já foi pago lá na cruz do Calvário por mim e por você. O maior preço já foi pago, foi um preço de sangue. E o nosso dever como crente, como cristão, é conectar com Jesus o tempo inteiro. É deixar Ele no nosso coração o tempo todo. Quem carrega Jesus somente no culto vai encontrar dificuldades lá fora. Quem carrega Jesus somente aqui dentro do culto vai encontrar dificuldades lá fora. Jesus quer preencher o vazio da sua alma nessa noite. Se tem algum vazio dentro do seu coração, Jesus quer preencher nessa noite. Jesus quer tampar todo o vazio da tua alma nessa noite. Aquele paralítico, quando ele se encontrou com Jesus, pela fé daqueles homens, no mesmo instante, Jesus pediu para ele pegar aquela maca, se levantar, porque os pecados dele estavam perdoados. Não foi pela fé dele, foi pela fé dos amigos dele. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Deus, Ele se alegra daqueles que se esforçam para estar em sua presença. Eu vou repetir isso aqui. Deus, Ele se alegra daqueles que se esforçam para estar na tua presença. Tem hora que eu vejo pessoas que vêm no culto na quinta, tem hora que não vem no domingo, tem hora que vem no domingo e não vem na quinta. Deus, Ele se esforça, se alegra daquele que se esforça para estar diante da tua presença. Não deixe que pessoas roubem o seu direcionamento. Não deixe que pessoas mudem a direção do teu propósito. Entenda isso.
Tem pessoas que Deus vai colocar para lutar contigo. Tem pessoas que Deus vai colocar para lutar contigo. Ore para o Senhor, peça discernimento para Ele, para que Ele te conecte com pessoas com o mesmo propósito que o seu. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça. Coloque a mão no seu coração. O encontro com Jesus transforma a vida de pessoas. O encontro com Jesus, ele tem o poder de transformar a vida de pessoas. Traga sobre o seu coração nessa noite. Fale com o Senhor nessa noite. Se você está se ele está se alegrando contigo. Se você tem se conectado com pessoas corretas. Pergunte para o Senhor se você está se conectando com pessoas corretas. Se as pessoas que você está se relacionando, elas vão te levar para o ambiente do teu milagre. Pergunta para o Senhor se aquele grupo do WhatsApp que você está lá dentro, jogando conversa fora, lá perdendo tempo, se está te edificando. Tem atitudes que a gente precisa tomar, que ela tem que ser drástica. Tem atitudes que ela precisa ser instantânea. Para que o Senhor venha trabalhar sobre a tua vida, você precisa ter atitudes. Talvez você está já há um tempo se conectando com pessoas e a sua vida não está indo para frente. Hoje é o momento de você renunciar a essas amizades que te afastam de Jesus. Essas amizades que te afastam de Jesus vai te prejudicar na sua caminhada de fé. Na sua caminhada de fé você precisa se conectar com pessoas corretas. Pessoas que escolheram o mesmo propósito que o seu. Fale com o Senhor nessa noite. Se você está agindo corretamente, ou se você precisa se desconectar de algumas pessoas, para que Ele possa apresentar para você os amigos dele. Fala: Senhor, apresente os seus amigos para mim, Pai. Que ao sair pelaquela porta, Senhor, eu venha me conectar somente com os seus amigos, somente com pessoas que vão me levar até o propósito, até o ambiente do meu milagre. São tantas coisas que o Senhor precisa fazer sobre a tua vida e sobre a tua história. Mas para que isso venha acontecer, você precisa se conectar com as pessoas certas. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação,
figueira não floresça, não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Surto uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Tem pessoas que não veio aqui na frente, que o Senhor me mostrou que precisa renunciar a algumas amizades. O Senhor já falou no teu coração e você não renunciou. Essa é uma noite de renúncia. O Senhor quer a renúncia de alguns amigos que você está se conectando, que está te afastando do propósito de Deus para a tua vida e para a tua história. Sai do teu lugar e vem aqui. A resistência que você está tendo para renunciar a essas amizades, Deus vai intervir nessa noite. Deus vai intervir nessa noite. Alegria, ela vem pela manhã. Eu tenho. Choro por uma
Aleluia. Glória a Jesus. Vamos continuar adorando ao Senhor? Vamos servir essa ceia? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Continua glorificando a Deus. Aleluia. Continua exaltando a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nós vamos ceiar nessa noite. Obrigado. Glória a Jesus. Glória a Deus. Plano pra salvar, pacto pra selar, silêncio do céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. Palco do amor, motor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Glória ao Senhor. Declare para Ele tudo que é importante para a tua vida e para a tua história. Alto do amor, autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história
Coríntios, capítulo 11, versos de número 23. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o pão e o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. A parte mais importante: examine-se, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Eu queria que vocês levantassem o tom nessa manhã, nessa noite. Nessa noite é uma noite de Santa Ceia, é uma noite de comunhão com Cristo, é uma noite de mesa. Pão simboliza a mesa, simboliza a comunhão com o Senhor. Nessa noite nós estamos em comunhão com Cristo. Nessa noite nós estamos entregando a Cristo a nossa adoração, a nossa comunhão. Jesus é a mesa, Jesus é o pão, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Que nessa noite nós possamos nos renovar diante da presença do Senhor nessa noite. Você que está ao lado da esposa, do esposo, você que está ao lado de um ente querido, troca com ele o pão, para que você esteja em comunhão com ele nessa noite. Pode virar para o seu esposo ou para a sua esposa. Amém? Coma do pão. Diga algo para o Senhor. Fala o quanto Ele é importante para você. Diga que você o ama. Diga que Ele está no controle da tua vida e da tua história. Declare a Ele nessa noite. Se manifesta a Ele nesta noite. Fale com o Senhor o quanto Ele é importante para você. Diga que você o ama. Diga que Ele é o centro da tua vida. Ele governa a tua história. Declare amor ao Senhor nesta noite. Agora levante o cálice. A nova aliança com Cristo, que simboliza o sangue dele. Diga algo importante para Jesus. Fala o quanto você o ama, o quanto o amor dele te alcançou sua casa, alcançou a sua família. Demonstre nesse momento um carinho, uma gratidão, até que ele volte para nos buscar. Fale para ele o quanto é importante a presença dele dentro da tua casa, no meio do seu casamento, no meio da sua família, na sua mente, dentro do seu coração. Diga a Ele, externe para Ele nesse momento, dando glória, honra, adoração, louvor, aleluia, por Ele pagou um preço, porque Ele morreu por mim e por você naquela cruz, e aqui nós fazemos esse memorial até que Ele volte, até que Ele venha nos buscar, e todos bebam. Glória a Deus. Glória a Aleluia. Jesus. Ao Senhor. Adore-se, se ajoelhe e adore ao Senhor. Glória a Deus. Santo, santo, santo. Oh, aleluia. Obrigada, Senhor. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou.
Cobertura espiritual. Entenda isso. Quando você acessa o ambiente onde Jesus está, onde você está numa casa de oração, numa igreja, você precisa estar debaixo de uma cobertura espiritual. E eu quero chamar você aqui para nós orarmos pela sua vida, para nós declararmos sobre a sua vida e sobre a tua história um novo tempo. Talvez você se entristeceu no teu caminho de fé com outro ministério ou de uma outra forma. O Senhor nessa noite quer escrever uma nova história sobre a sua vida. O Senhor nesta noite quer escrever uma nova história sobre a sua vida. Pastor, eu gostei da igreja, eu estou vindo, eu me identifiquei com o ministério e eu quero ter a cobertura espiritual do Senhor e da sua esposa. Saia do seu lugar, vem aqui que nós vamos orar pela sua vida, nós vamos declarar um novo tempo sobre a tua história e sobre a sua vida espiritual, em nome de Jesus. Tem mais alguém? Oh, glória! Glória a Deus, aleluia. 3 vidas, tem mais alguém? Mais umas vidas aqui, pastor. Pode subir aqui, mãe. Pode vir aqui, ó. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Glória a Deus. É muito importante esse momento, quando a pessoa ela decide fazer parte do corpo de Cristo, fazer parte da igreja, e ela recebe a nossa oração como os pastores da igreja, declarando um novo tempo sobre a vida deles, sobre a história deles. Tudo se faz novo. Tudo se faz novo. Aleluia. Amém? Glória a Deus, vamos orar? Estende as mãos para cá, gente. Glória a Primeiro eu quero Deus. dizer para vocês que vocês são muito bem-vindos, bem-vindas. Que Deus abençoe essa nova geografia, essa nova estação. Assim como o pastor diz, né? Isaías 43, 18 diz assim: não vos lembreis do passado, eis que eu faço algo novo. E nós queremos declarar sobre a casa, sobre a família de vocês, que tem algo novo e glorioso chegando. Amém? Senhor, aqui estão essas vidas, Senhor. Eu quero apresentar, Pai, cada um aqui sobre o teu altar, Senhor. Eu não sei, Pai, se em algum momento na caminhada de fé, Senhor, eles se entristeceram com o homem,
o homem magoou eles, Pai. Mas nós queremos declarar nessa noite um novo tempo, Pai. Nós queremos declarar nessa noite, Pai, um novo tempo na vida espiritual, Pai, de cada um deles, Pai. Espírito Santo, a partir de hoje, inicia uma nova história espiritual na vida de vocês. A partir de hoje, Deus começa a governar a história de vocês. A partir de hoje, Deus começa a entrar com novas estratégias sobre a vida espiritual de vocês. Quem declara isso, profetizo em nome de Jesus, e vocês dizem amém. Glória a Deus. Como vocês vão receber eles? Vamos tirar uma fotinha aqui. Deus abençoe, Senhor. Deus abençoe, Senhor. Jesus. Glória a Deus. A irmã Rebeca vai pegar o cadastro de vocês, tá? Secretária da igreja. Deus abençoe, Deus abençoe. Queria convidar a irmã diaconisa Noemi e o presbítero, vem pra cá. Eu lembro que quando nós iniciamos lá na célula, eles começaram com a gente, né? E agora Deus está levando eles para uma nova geografia. A gente vai ter uma casa lá no sul para ir visitar. Nós queremos abençoar, pode subir aqui, abençoar esse novo tempo sobre a vida deles e ser grato, né, pastor? Gente, por tudo que eles... meu coração está tão apertado de deixar esse casal embora, vocês não têm ideia. Lá naquele salãozinho ali atrás, naquela célula, com 5, 6 pessoas, eles estavam lá com a gente. Quando nós começamos, né, presbítero? Estava junto ali, agarrou nas nossas mãos, vinha de longe para congregar com a gente, estava ali toda terça-feira, a gente pregando a palavra do Senhor e os dois ali juntos, a irmã Noemi louvando a Deus lá, entregando adoração, e hoje eles estão indo embora para Porto Alegre e o meu coração está apertadinho de deixar vocês ir embora. Vocês são bênçãos demais. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, por tudo que vocês fizeram por nós, por tudo que vocês se colocaram à disposição da obra do Senhor, do reino de Deus. O coração de vocês é conectado com a obra de Deus, isso eu tenho certeza, e Deus vai direcionar vocês lá para uma nova igreja, para uma nova comunidade, e vocês vão ser bênção lá. Assim. Falei para ele ver a terra, quem sabe a gente monta no DQC lá. Olha aí, vai lá e ver a terra. Vamos DQC lá e colocar ele para cuidar lá. Gente, homem de Deus, prega muito a palavra de Deus, homem que tem compromisso. A irmã Noemi, levita, adoradora do Senhor, e eu não tenho dúvida de quanto vocês vão ser abençoados lá em Porto Alegre, aquela terra abençoada. Deus vai levantar vocês lá, e eu creio que vai ser um tempo novo, um tempo de mudança, um tempo de bênção, de vitória sobre a vida de vocês. Vocês poderiam estender as mãos para cá, para a gente orar por eles? Senhor, aqui está o teu filho e a tua filha, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós queremos abençoar a vida deles, Pai. Hoje eles estão partindo, Pai, para uma nova geografia, Senhor. Eles estão indo para o estado de Porto Alegre, Senhor, onde está a família deles, Pai. Senhor, direciona eles em tudo, Senhor. Espírito Santo de Deus, abençoa, Pai, a vida deles, Pai. Abençoa, Pai, a família deles, Pai. Dê todas as estratégias necessárias, Pai, para o teu filho, assim como o Senhor deu aqui em São Paulo, Pai. Continua com ele também lá em Porto Alegre, Pai. E eu, como pastor dessa igreja, Senhor, eu abençoo a vida deles para que eles possam seguir em frente, conduzindo a vida deles debaixo da tua graça e do teu Espírito. A igreja diz amém. Gente, quem conhece ele vai falar assim, tá? Vai na paz, benção. Vai na paz, benção. Porque ele falou benção. Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Quinta-feira nós temos a nossa quinta de cura e nós queremos declarar sobre a semana de vocês, que a semana de vocês será extraordinária, que o telefone irá tocar, que a cura irá chegar sobre a sua casa, que Deus irá te surpreender, em nome de Jesus, que o próximo testemunho será o seu, para a honra e a glória do Senhor, amém? Coloque suas mãos em forma de receber. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo, que guardou a sua entrada, também guardará a sua saída, hoje para todo sempre. DQC diz o quê? Amém!